professora Kênia, atividade de física. Vamos começar mais uma correção. Na questão número 1, foi falado que você tem 500 gramas de uma certa substância que está a 20 graus Celsius e ela vai ser aquecida até atingir 70 graus Celsius. Foram necessários 4.000 calorias e ele pede para você o calor específico e a capacidade térmica do corpo. Então, eu vou começar com quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. A quantidade de calor é 4.000, a massa dele é 500 gramas, o calor específico é o que eu estou procurando, então vou pôr o Czinho, e a variação de temperatura de 70 para 20, eu vou pegar e vou diminuir, e vou encontrar aqui 50. Vou pegar então 4.000, que é a quantidade de calor, vou multiplicar o 500 pelo 50, que eu vou encontrar 25.000, C, que é o calor específico, vou passar o 25.000 para o primeiro termo, com Czinho, e o 4.000 para o segundo termo. Vou colocar aqui C é igual a 4.000, que já estava daqui, e o 25.000 vai passar aqui, ó, dividindo 25.000. E aí, eu vou pegar minha calculadora, 4.000 dividido por 25.000, eu vou encontrar 0, calor específico, 0,16 calorias por gramas a graus Celsius. A capacidade térmica vai ser a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. A capacidade térmica vai ser o 4.000 dividido por 50, que foi a variação de temperatura, que eu calculei aqui subtraindo, que eu vou ter uma capacidade térmica de 80 calorias por graus Celsius. Então, eu vou marcar aqui a opção B. No número 2, eu tenho o seguinte, ele fala para mim que em geografia ensina que o clima em regiões perto do mar caracteriza-se por uma grande estabilidade térmica. O que acontece aqui? A temperatura durante o dia, a areia esquenta muito, né? E a água fica mais fria. Quando o sol se põe, a areia rapidamente se esfria, né? Enquanto que a água do mar mantém mais tempo esse calor. Isso ocorre por conta do grande calor específico que a água tem, que é o maior calor específico que é 1. Não tem nenhum maior do que o da água. A número 3, eu vou usar a mesma regrinha, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Vou transformar o quilo, que eu não posso trabalhar, multiplicando por 1.000. Então, a quantidade de calor era 0,20 quilocalorias vezes 1.000, né? Vou até fazer aqui para vocês verem, ó. 0,20 vezes 1.000. Por que 1.000, professora? Porque está em quilos. Então, eu vou encontrar aqui 200. A massa, vou fazer o mesmo processo. Vou multiplicar, vai dar o mesmo valor, 200 também. O calor específico é o que eu quero descobrir. A variação de temperatura
era 5, passou para 15. 15 menos 5 dá 10. E aí eu vou multiplicar. Vou ter 200 igual 200 vezes 10 vai dar 2.000. E aqui um Czinho. Passo 2.000C para o primeiro termo e o 200 para o segundo. E o calor específico vai dar 200, que está daqui, dividido por 2.000, que vem aqui para baixo. Quando eu divido isso aqui, eu vou achar 0,1 calorias por grama a graus Celsius. Então, esse aqui é a resposta. Então, vou marcar a letra E. Essa aqui não tinha como você errar, porque todo calor específico da água é 1. Mas se for outra substância, sempre vai ser menor que 1. E a única resposta aqui era a letra E. A número 4, número 5, fala aqui para você o seguinte, que você tem uma fonte, que essa fonte ela fornece calor, né? De 150 calorias por minuto, só que ela ficou ligada durante 10 minutos. Então, a primeira coisa, eu vou pegar os 150 vezes 10 e vou encontrar 1.500 calorias. Por que eu tenho de fazer isso? Porque eu tenho de saber quanto calor foi absorvido. Para me jogar na quantidade de calor, a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Vou colocar o 15.000 aqui, que foi a multiplicação dos 150 pelos 10 minutos que ficou ligado. Ele fornecia 150 calorias por minuto. Então, em 1 minuto, eu tinha 150. Em 10 minutos, eu tinha 1.500. A massa do corpo era de 100 gramas. Tá bem aqui, ó. O calor específico é o que eu quero descobrir. E a variação de temperatura. Ela era 20, passou para 140. Eu pego a final menos a inicial, que aí eu vou encontrar 120. Vou pegar o 1.500 aqui, deixo desse lado, e multiplico 100 vezes C vezes 120, que vai dar 12.000 calor específico. Vou passar o 12.000 para cá. E o 1.500 para cá. Vou ter, então, C igual a 1.500 dividido por 12.000. Aqui eu vou ter um calor específico. 1.500 dividido por 12.000. 0,125 calorias por gramas a graus Celsius. Na número 4, ele falou aqui sobre se o corpo ele ganhava ou perdia calor. Então, vamos pensar o seguinte. Quando um corpo ele diminui a sua temperatura, significa que ele está perdendo calor. Quando ele aumenta a sua temperatura, significa que ele está cedendo calor, que ele está absorvendo calor. Então, aqui, a água de um lago congelando, então ele, para a água do lago congelar, ele precisa perder calor. Então, ele vai ceder, porque ele vai perder calor, senão ele não congela. O vapor da água condensando. O que é condensar? É passar do estado de vapor para o estado, né,
de líquido. Então, quando eu condenso, eu tenho de diminuir minha temperatura. E para que eu diminua a temperatura, eu preciso ceder calor. Uma bolinha de naftalina que está no estado sólido, ela vai evaporar. Para ela evaporar, para que haja evaporação, precisa ter um aumento de temperatura. Então, ela precisa, para ceder, ela precisa receber calor para que a temperatura dela suba. Então, o que você vai pensar? Todas as vezes que a temperatura subir, né, significa que eu estou ganhando, eu estou recebendo calor. Ao receber o calor, a minha temperatura sobe. Ao ceder o calor, a minha temperatura diminui. Então, eu vou ter aqui essa questão como verdadeira. A número 6 e última, né? Tá aqui. Eu vou usar que a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor foi 300. A massa era de 50. O calor específico eu quero descobrir e a variação de temperatura vai de menos 10 para 20. Então, eu vou pegar a final menos a inicial. Então, vai ficar 20 menos 10, que eu vou ter 20 mais 10, que eu vou ter um total de 30, que eu vou colocar a minha resposta de 30 aqui. Vou ter 300, 50 vezes 30, vou ter 1.500, e o Czinho aqui. Passo 1.500 para esse lado, com C, e o 300 para cá. C é igual a 300 dividido por 1.500. Quando eu pego a minha calculadora e divido 300 por 1.500, 300 dividido por 1.500, eu vou encontrar 0,2 calorias por gramas a graus Celsius. Só que ele me pediu também a capacidade térmica. Então, capacidade térmica vai ser a massa vezes o calor específico. Professor, eu posso usar outra regra? Pode sim, a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Essa aqui eu fiz com essa regra para a gente mudar um pouquinho. Que aí eu vou ter 50 vezes 0,2, que vai dar, olha só, 50 vezes 0,2, que eu vou encontrar 10 calorias por grau Celsius.